Olá! Agora que a gente já tem um cadastro básico de itens em nossa agenda, chegou o momento de transformarmos a nossa aplicação em uma agenda multiusuário. Para implementarmos essa funcionalidade, vamos precisar usar a aplicação Django Contrib Out, que já acompanha o Django, e fazer uma pequena mudança na nossa classe Model para adicionar um atributo que diga qual usuário é o dono daquele evento agenda. A aplicação Django Contrib Auto que acompanha o Django requer que as aplicações Django Contrib Sessions e Django Contrib Content Types estejam habilitadas também. Ela possui três classes Model, uma delas é a classe User, que define um usuário, Grupo, que define um grupo de usuários, e Permission, que define permissões que você pode setar para cada um desses usuários ou grupos. Além disso, ela implementa um sistema de perfil de usuário, que permite que você adicione dados ou informações sobre cada um desses usuários, além daquelas que já estão na classe User da aplicação padrão. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso arquivo settings.py para verificar se a aplicação Django Contrib Auth está habilitada. Olha, ela por padrão já vem habilitada na instalação do Django, então a gente não precisa fazer nada aqui. Nós temos aqui a aplicação Django Contrib Auth, a aplicação Django Content Types, a aplicação Django Contrib Sessions e mais duas outras que são habilitadas por padrões no Django, mas que nós não vamos ver elas no momento. Além dessas aplicações, a gente tem a nossa aplicação Agenda, que é a aplicação que a gente está trabalhando agora. Então vamos mudar a nossa classe Model e adicionar um atributo usuário, que vai ser do tipo models.foreignKey de user. O que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo que o atributo usuário vai ser uma chave estrangeira, uma foreign key, para a classe model user, mas a gente não importou esta classe ainda, então vamos importar aqui from django.contrib.auth.models, é um módulo onde fica as classes models da aplicação contrib auth, a gente dá import user, tá? Gravou aqui, terminamos a nossa modificação, a gente precisa regerar, rodar um syncdb novamente. Mas o que acontece? O syncdb não encosta em nenhuma tabela que já exista no nosso banco de dados. Nós temos então nosso banco de dados em /tmp/gerenciador.db, que já tem uma tabela item agenda lá dentro. Vamos dar uma olhadinha. Esquema, agenda, item, agenda. Bati Enter aqui. Olha, nós já temos a tabela agenda e tem agenda criada lá dentro, com todos os atributos que a gente já tinha definido anteriormente. Falta aqui o atributo usuário. Só que o SyncDB não põe a mão nessa tabela, já que ela já existe. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ou apagar o banco de dados, já que nós não temos nenhum dado importante dentro dela. A gente pode dar um drop table nessa tabela, apagando ela completamente também, já que a gente não tem nenhuma informação importante armazenada nela. Ou, se a gente tivesse num ambiente de produção, seria necessário que a gente fizesse um alter table para alterar essa tabela, acrescentando a coluna na mão. Nesse caso, o syncdb não funcionaria, a gente teria que fazer essa alteração manualmente através de um script SQL. Como nós não temos muita coisa para mexer aqui, nós não temos informações importantes que a gente poderia perder, a gente pode dar um drop table, agenda, item, agenda, normalmente. E pronto, a gente já não tem mais a tabela aqui. Fechei aqui e posso rodar o syncdb novamente. Veja bem que agora ele criou a tabela agenda item agenda, instalou um índice lá, provavelmente para a chave primária da nossa tabela. E se a gente executar aqui novamente, eu rodar um esquema agenda item agenda, nós podemos perceber que todos os itens estão lá dentro, todos os atributos estão lá dentro. E nós temos um campo novo aqui, olha. Nós temos uma coluna nova aqui, usuário ID, que é do tipo integer, not null, que faz uma referência para ID da aplicação authUser, da tabela authUser. Se nós fizermos .schema authUser, nós vamos ver que é uma tabela que vai ter os usuários. Veja bem aqui, ó. Username, first name, last name, e-mail, senha, se é staff, se está ativo, se é superusuário, último login, data que o usuário foi criado e assim por diante.
Você pode notar que quando a gente colocou a foreign key lá na nossa classe model, ele criou automaticamente então o relacionamento 1 para n aqui através da foreign key. Bom, agora que a gente tem uma tabela criada aqui, vamos criar um usuário administrador. Para isso a gente usa o manager.py create superuser. Ele vai pedir o nome do usuário. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui dead parrot, um endereço de e-mail deadparrot arroba montepython.co.uk. E a senha eu vou colocar 123 123. Pronto, o usuário foi criado com sucesso, tá? Então a gente criou um usuário do tipo superuser. Se a gente quiser dar uma olhadinha lá no banco de dados, a gente vai ver aqui que tem um usuário deadparrot, endereço de e-mail dele aqui. A senha é armazenada de forma criptografada, tá? Esses números uns aqui são os booleanos, dizendo que é um superusuário, tá? E a data da criação e login do usuário, que é a mesma, porque ele foi criado agora. Então o usuário foi criado aqui, a gente já tem ele no nosso model. Chegou o momento da gente alterar nossas views agora para tornar necessário o login de um usuário, e quando esse usuário cadastrar um evento novo na agenda dele, esse evento fica vinculado a ele automaticamente. Então vamos lá. As alterações que a gente vai ter que fazer agora ficam lá dentro da nossa aplicação agenda, nas nossas views, né? Sempre que a pessoa acessar a lista, ela vai aparecer na listagem de eventos de item agenda somente aqueles itens que pertencem a esta pessoa. E ela também vai precisar fazer um login para que eu consiga identificar qual pessoa é que está usando o sistema. Para isso eu uso um decorador chamado login required. Esse decorador ele faz parte da aplicação Django contrib auth decorators. Existem vários outros decoradores dentro dessa aplicação, mas a gente vai usar aqui só o login required. Import login required. Bom, a partir do momento que eu acessar esta URL barra e ele chamar esta view aqui com request, ele vai verificar se o usuário está logado. Se o usuário não está logado, ele vai redirecionar para uma página de login, que ainda não está definida, que por isso não vai funcionar ainda. Então vamos fazer alguns outros testes aqui. Se eu fizer run server aqui, coloquei a aplicação para rodar e eu acessar o URL barra, ele vai me redirecionar para uma página, ó, barra accounts, barra login, e vai passar o next aqui, um parâmetro next, que é a próxima página que ele vai ter que entrar assim que o usuário fizer o login. Mas como essa página accounts login não está definida ainda, nós precisamos definir isso daqui no nosso arquivo urls.py. Antes disso, essa URL aqui, vamos transformar ela em barra login somente. Vamos tirar esse accounts daqui. Para a gente fazer isso daí, a gente edita os settings, vai lá para o fim do arquivo e define login URL igual a barra login barra logout URL igual a barra logout barra e login redirect URL vai ser igual a barra. Por que a gente define esse login redirect URL? Nos casos onde aquele parâmetro next não for passado na URL, esse parâmetro não for passado na URL, para qual URL nós vamos redirecionar o usuário depois que ele efetuou o login? No caso, a barra mesmo. Aqui, coincidentemente, é o mesmo endereço. Fizemos essa alteração aqui. Vamos reiniciar aqui o servidor. Recarregar o barra. E ó, agora ele, ao invés de redirecionar para o barra accounts, ele redirecionou para o barra login. E o parâmetro next continua ali. Então vamos definir lá no nosso arquivo urls.py agora para qual função view a gente vai redirecionar o endereço login. A gente vai redirecionar para Django
contrib auth views, são as funções, o módulo com as views do módulo de autenticação, login. E aí, a gente passa um parâmetro adicional para esta view, que é o template name, que vai ser o login.html. Fechamos aqui, vírgula. Tá? Definimos então a função view de login. Se a gente reiniciar o servidor aqui e atualizar a página aqui, ele vai dizer que o template login.html não existe. É claro, a gente não implementou ele ainda, então vamos implementá-lo. Vamos parar aqui o servidor e vamos editar templates login.html. Bom, então a gente vem aqui, dá um extends do nosso base.html, que tem toda aquela parte de cabeçalho do HTML, e vamos reimplementar o bloco corpo. Deixa eu habilitar aqui a sintaxe highlight. Bom, vamos terminar aqui end block, para não esquecer de fechar depois. E vamos implementar aqui um if form.errors. O formulário de login é passado dentro da variável form, tá? Se tiver algum erro no formulário, a gente então exibe form.non-field errors. São os erros do formulário, tá? E fecha o if. Por quê? Porque os erros de autenticação, eles não são colocados nos campos, ele é colocado no formulário. Porque no caso de segurança, você não vai dizer o que está errado, você não vai dizer que o usuário está errado ou que a senha está errada, você diz que o usuário e senha não conferem. Então é uma mensagem de erro relacionada aos dois campos do formulário e não apenas a um campo individual. Tá? A gente faz o form aqui, a tag form, action igual a ponto, method igual a post, fecha o barra form. Aqui dentro a gente faz a tag, coloca a tag CSRF token para ativar o sistema de proteção contra tag CSRF. E vamos fazer uma tabela, só para ficar bonito aqui. tr, td, vamos fazer form.username.label, label tag, para ele colocar a tag label correta aqui. Abrir o td. E aí a gente faz form.username, que é o campo, é o input field. Barra td, faltou aqui, fecha. Barra td, barra tr, tá? Copiamos isso aqui, e ao invés de username a gente usa password. Fechamos o table. Esse HTML não está muito bonito não, mas ele funciona aqui para o que a gente está fazendo. Vamos colocar mais uma linha aqui, com td span igual a 2, onde a gente vai colocar o button. Type igual a submit login. Barra td, barra tr. E vamos testar. Fechar aqui. Run server. Atualiza a página. Opa, tem algum probleminha aqui, ó, que não veio o nome do campo. Então provavelmente a gente errou aqui no templates. Ah, não é label tab, é label tag. Olha, a gente tinha digitado errado aqui, por isso que não apareceu nada lá. A gente atualizar aqui agora, belezinha, usuário,
O nosso usuário era o Dead Parrot. E a senha era 123. Olha, você vê que a gente estava tentando acessar o URL barra aqui. E como tem aquele decorator login required, foi necessário que eu efetuasse login para acessar aquela view. Tá? Então apareceu aqui. Tem um outro probleminha na nossa view lá. A gente vem aqui e coloca o título reunião de negócios. A data vai ser 30/4/2010 ao meio-dia. Reunião informal com clientes. E aqui eu vou ter que informar com qual usuário que eu quero associar a este evento. Isso não está muito correto. A gente vai ter que modificar isso aqui depois para que esta informação não seja solicitada para o usuário e a gente preenche ela automaticamente. Preenche ela automaticamente com o nome, com o usuário que está logado nesse momento. A mesma coisa vai acontecer com a nossa listagem. Ela só vai poder listar, do jeito que ela está aqui, ela está listando todos os itens agendas de todos os usuários do sistema. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que liste só os eventos pertencentes a este usuário. Então vamos lá para a nossa função view novamente, que nós vamos modificar lá. Agenda views. Aqui a gente está fazendo uma busca por todos os objetos. No lugar de fazer uma busca por todos os objetos, nós temos que filtrar o resultado usando o método filter por usuário, que é o nome do nosso campo, na nossa classe model item agenda, igual a request.user. Dentro do atributo user do objeto request, que é passado como parâmetro aqui, nós temos a instância do objeto user com o usuário que está autenticado no sistema. Então aqui nós estamos filtrando os itens agenda pertencentes ao usuário que está logado. Vamos ver se isso aqui funciona. O nosso teste aqui é meio incompleto, porque a gente só tem um usuário mesmo. Então tá aqui, listou. Agora a gente precisa corrigir este probleminha aqui. Então vamos corrigir lá. O nosso formulário não vai poder mais exibir aquele campo. Como que a gente faz isso daí? Primeiro nós vamos alterar nosso formulário. E adicionar aqui, dentro da classe meta, nós vamos adicionar aqui que a gente quer só os fields título, data, hora e descrição. Terminando aqui, se a gente der run server e for adicionar um novo item, a gente vê que sumiu o campo daqui. Mas ainda assim, esse negócio não está muito certo. 5/2010 a 12/00. Se eu adicionar aqui, ele vai dar um erro de integridade, porque ele diz que o preenchimento de usuário é obrigatório. Eu não estou preenchendo em lugar nenhum. O meu formulário lá eu não coloquei o campo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar minha view. Ou adiciona aqui para fazer o seguinte. No lugar onde eu dou form.save, que é onde aquele erro está acontecendo, eu venho aqui e faço commit igual a false. O que isso faz? Prepara o objeto model para ser mandado para o banco de dados, mas não manda de fato. O que ele faz no lugar disso? Ele retorna o objeto aqui. Então, por exemplo, eu vou ter o item agenda sendo retornado aqui, gravado dentro da variável item. Com esse item, esse objeto model, que é um item agenda aqui, em mãos, eu faço item.usuário, o atributo usuário dele, vai ser igual ao request.usuário, tá? E aí eu faço item.save. Mas aqui ainda tem um probleminha. Eu preciso que a view adicione também só seja acessada por usuários autenticados. Assim como adiciona o lista, eu também preciso fazer a mesma coisa para as outras funções views. Login required. Para remover também, @login required.
E aqui, nesse getObject404, a gente está pedindo que ele liste objetos por número de item. Isso é um bug de segurança que nós temos aqui, porque um usuário pode, por exemplo, acessar o item agenda do chefe dele, sabendo somente o ID do evento da agenda do chefe dele. Então, nós temos que limitar essa busca também para usuário igual a request.user. Então, eu vou fazer a busca pelo item do usuário e pelo usuário, tá? Pelo item agenda e pelo usuário, tá? Uma busca do tipo E aqui, para evitar que eu possa acessar itens das agendas de outros usuários, né? Mesma coisa aqui, eu vou repetir. Mesma coisa para o remove. E aqui no item, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez lá no adiciona. A gente tem que fazer item igual a form.save de commit igual a false, tá? Aí fazer item.usuário igual a request.user item.save para de fato salvar o model no banco de dados, igual a gente fez aqui. Pronto, nós já temos a nossa aplicação então funcionando como multiusuário. Vamos testar ela, ver se a gente não esqueceu de nada, não errou em nada. A gente tem aqui as listagens desse usuário. Se eu quiser alterar alguma coisa aqui, eu posso dar atualizar, voltar para a listagem, a alteração está aqui. Se eu tentar acessar um item de um outro usuário, eu não vou conseguir, porque ele faz a busca pelo ID e pelo usuário, tá? Mas ainda está faltando algumas coisinhas na nossa parte de autenticação aqui. Por exemplo, falta a opção de logout. Senão, como que eu posso trocar de usuários aqui? Então, vamos implementar a opçãozinha de logout. Para isso, a gente vai alterar nosso template lá, na lista. Vamos criar aqui do mesmo jeito que a gente tem um adiciona, a gente vai colocar um href igual a barra logout, um URL para logout, né? A gente vai colocar, vamos fazer bonitinho aqui, colocar assim. Muito bem. Agora a gente vai, se a gente rodar aqui, lá na listagem, vai aparecer a opção de logout. Mas, se eu clicar nela, eu esqueci de mapear ela, né? Ele diz que esse mapeamento dessa URL não existe ainda, então vamos criar. VI URLs, tal como no login, a gente faz aqui logout, opa, e chama a opção, a view logout then login. E passa como parâmetro qual a URL de login que eu quero que ele acesse depois. Prontinho. Gravei aqui do run server, vamos ver se funcionou. Eu venho aqui, atualizo a página, dou um logout. Muito bem, ele fez o logout e já acessou aqui a URL barra login novamente. Se eu tentar, por exemplo, acessar o item 1, olha, ele não vai deixar, ele vai pedir para que eu me autentique aqui. E aí eu venho aqui, dead parrot, 1, 2, 3, e beleza, ele acessou os itens daquele usuário. Ok? Daqui um pouquinho a gente vai ver como usar a interface de admin do Django, e aí a gente vai criar outros usuários e eu volto a demonstrar aqui o funcionamento dessa parte de segurança. Uma das funcionalidades mais poderosas do Django e uma das mais aplaudidas entre quem gosta desse framework é a interface de admin pronta que o Django já oferece para a gente utilizar nas nossas aplicações. Para habilitar essa interface de administração é super fácil. Você precisa só adicionar a aplicação Django Contrib Admin lá no installed apps do settings.py, remover alguns comentários de dentro do URLs, rodar um syncdb novamente
E aí a gente cria um arquivo agenda_admin.py contendo essas linhas aqui. Então vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro a gente vem aqui no settings.py, lá no finalzinho, a gente vê ó, que já está até com o comentário aqui, ó, descomente esta linha abaixo para habilitar a interface admin. A gente vem aqui, deixa eu apagar esse carinha aqui, vou colocar tudo juntinho para ficar mais bonitinho, tá? A gente tem aqui Django Contrib Admin, a interface de administração, a aplicação de interface de administração já está instalada. O que a gente faz agora? A gente roda um syncdb para que a interface de admin crie a tabela Django Admin Log. Tá? É uma tabelinha onde ele vai armazenar o log de acesso da interface de administração. Feito isso daí, a gente abre o arquivo urls.py e vai ver que tem aqui outros comentários. Ó. Descomente as próximas duas linhas para habilitar a interface de admin. Então a gente vem aqui, descomenta essa linha, apaga isso aqui porque já não vai precisar mais. Né? E aí a gente vê aqui outras linhas com comentários também. Tá aqui, ó. Descomente a próxima linha para habilitar a documentação da interface admin. Tá bom? Então, fizemos isso. E aqui, ó, descomente a próxima linha para habilitar a interface admin. Descomentamos a próxima linha. Vamos manter só as duas juntinhas aqui. E beleza, agora a gente vai criar um arquivo agenda_admin.py. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai fazer .models import item agenda. Depois from django.contrib import admin. Vamos importar aqui o módulo de administração e vamos fazer só o seguinte: admin.site.register. Nós vamos registrar o item agenda na nossa interface de administração. E pronto. Agora é só fazer run server, acessar a nossa aplicaçãozinha aqui normalmente, por exemplo, aqui. Ao invés de a gente acessar a barra, a gente acessa a barra admin barra. Pronto, nós temos aqui a interface de administração do Django, já com template bonitinho, visual e tal. E a nossa aplicação de agenda, com os itens agenda dela, a aplicação de autenticação com grupos e usuários, e a aplicação sites do Django para você cadastrar subdomínios e sites, coisas do tipo. Essas três tabelas aqui são criadas automaticamente pelo próprio Django, tá? A gente não foi a gente que criou elas, não. Se a gente der aqui encerrar a sessão é o logout e der acessar novamente, essa é a tela de login da interface de administração do Django. Se a gente fizer aqui dead parrot, senha 123, der acessar, a gente entra lá. Para entrar na interface de admin, é necessário que o usuário seja membro da equipe. Tá? No nosso caso aqui, o Dead Parrot, ele é um super usuário, mas ele não precisaria ser super usuário. Ele precisaria ser só membro da equipe para poder efetuar o login dentro da interface de admin do Django. Vamos criar um usuário novo, adicionar um usuário novo, o Santana. A senha também 1, 2, 3, 4, 5, só para ficar diferente. E criei o usuário novo aqui. Tá? Você pode notar aqui que o usuário não é membro da equipe, então vamos transformá-lo em membro da equipe. Membro da equipe, tá? Vou colocar um endereço de e-mail aqui, é o santana@trivials.com. Muito bem. E salvar aqui. Se você pode notar aqui que a interface de usuários, eu poderia colocar aqui Oswaldo Santana, o nome. Se o usuário é ativo ou não, membro da equipe sobre o usuário a gente já viu, e eu poderia dar permissões para ele, se eu posso criar item agenda, apagar item agenda e tal. A gente não vai fazer isso aqui porque a gente não verifica isso nas nossas funções views, a gente precisaria ter implementado o código para fazer verificação dessas permissões aqui, ok? Tem aqui uma data e hora do último login e a data em que eu criei o usuário, e a quais grupos este usuário pertence. Como ele não pertence a nenhum grupo, está vazio ali. Se eu fizer agora encerrar sessão e acessar novamente, eu posso acessar com o usuário 12345. Olha aqui. Eu não tenho permissão para edição de nenhuma informação. Então vamos
Aquele sistema de permissão não funciona na nossa aplicação, mas funciona na interface de admin. Então vamos colocar ela aqui certinho. Parrot, usuário admin, senha 123. Lá no usuário, a gente vem, edita o Santana e escolhe todas as permissões. Vai, permissão para tudo. Beleza, encerramos sessão agora. Acessar novamente o Santana 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, agora está tudo funcionando aqui. Tá? Eu cliquei aqui em item agenda. Item agenda tem um objeto, não pertence a esse usuário. Isso é um bug. Olha, ele pertence ao usuário Dead Parrot. Ele não deveria estar aparecendo aqui para esse usuário poder alterar. Nós vamos ver como que a gente mexe nisso daqui um pouquinho. Tá? E se a gente voltar lá para a nossa aplicação normal, o Santana 1, 2, 3, 4, 5, a gente vê que não tem item nessa lista desse usuário. Por quê? Porque o usuário que tem um item na agenda é o Dead Parrot, não é o usuário Santana. Então, se eu vier aqui e tentar acessar o item 1 da agenda do Dead Parrot, ele vai falar que não existe, ó, tá vendo? Mas se eu tivesse logado com o usuário Dead Parrot e tentasse acessar item 1, ele conseguiria normalmente, ele não daria um erro 404. Entenderam? Se a gente der logout aqui, muito bem. Voltando lá para a nossa interface admin, vamos nos logar como Dead Parrot, porque eu quero mostrar a nossa tabela item agendas. Bom, ela mostra aqui o item deste usuário, permite outras alterações, nós vamos corrigir isso daqui. Ele tem aqui a data, um calendáriozinho que eu posso preencher, a hora, o relógio agora, meia-noite, 6 da manhã, para preencher as horas mais fáceis, tá? Mais facilmente. Um formuláriozinho bonitinho, com as opções salvar e adicionar outro, salvar e continuar editando, salvar e tudo mais. Eu posso personalizar essa tela e eu posso personalizar essa listagem de objetos. Aqui ele está mostrando o item agenda object. Não é uma informação muito relevante. Eu poderia melhorar isso daqui de uma forma fácil, simplesmente implementando lá dentro do meu models, agenda models, implementando o método underline underline unicode underline underline, que retornaria %, %s, %s, %s. O que eu colocaria aqui? Self.título, self.data, self.hora. 3 stringzinhas aqui. Vou aqui, no run server, atualizar a página lá. Beleza, aparece aqui o título reunião de negócios, 2010, 4:30, né? 30 de 4 de 2010, 12 horas. Mesmo assim, ainda poderia melhorar um pouquinho mais essa visualização. Como? Personalizando a interface de admin, implementando uma classe de admin com estas configurações. Então vamos dar uma olhada como a gente faz isso. Lá no arquivo agenda admin.py, no lugar da gente simplesmente registrar item agenda diretamente aqui, a gente implementaria uma classe item agenda admin que herdaria de admin.modeladmin, tá? E aqui a gente colocaria a configuração fields, dizendo quais campos eu quero exibir no formulário. Eu quero exibir só data, hora, título e descrição. Vou colocar título em primeiro aqui, vai aparecer igual já estava aparecendo. Aqui eu defino qual a ordem que eu quero que esses campos apareçam, tá? E eu quero que na listagem eu configuro o list display com quais campos eu quero que apareçam naquela listagem. Eu quero que apareça data, hora e título. Aí sim eu quero nessa ordem. Tá bom? Bom,
Feito isso daqui, eu posso dar um run server. Se eu atualizar esta página aqui, olha, ele não vai mostrar mais o campo. Opa, não funcionou direito. Vamos lá. Vamos editar aqui. Eu esqueci de passar aqui como parâmetro que eu quero registrar agenda admin. Beleza. Eu tinha esquecido de colocar que agora no momento que eu registro o site na nossa interface admin, eu não passo só o model, eu tenho que dizer qual é a classe que eu quero com as configurações para que esse model seja exibido na minha interface de admin. Agora vai funcionar. Olha, vocês podem notar que ele colocou aqui a data, 30 de abril de 2010, já no formato melhor, a hora e o título do item agenda. Cliquei aqui, ele vai abrir o formulário e agora ele já não mostra mais o usuário ali para mim. Ok? Se eu der salvar aqui, ele não vai mexer em nada porque esse campo já tem. Mas se eu adicionar um novo sem hoje, agora, se eu criar um item a mais aqui, ele vai dar uma mensagem de erro porque o usuário tem que ser preenchido e ali no formulário o usuário não existe. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que personalizar minha interface de admin para que ela preencha o objeto item agenda com o usuário que está logado, nesse caso aqui o Dead Parrot. Vamos fazer isso daí. Parar aqui, admin, agenda, admin.py. Para isso eu implemento o método SaveModel. Esse método é chamado sempre que eu clicar na opção Save lá na interface de admin. E ele recebe como parâmetro o request, onde eu vou pegar o usuário, né? O objeto que está sendo gravado, no caso o item agenda, o formulário, se eu quiser fazer alguma manipulação ou verificação do formulário ou adaptação dos dados do formulário, e qual a alteração que foi feita, um objetozinho com a alteração, a descrição das alterações feitas. Esses dois itens a gente não vai usar para nada, a gente vai usar, na verdade, aqui só o objeto, usuário, nós vamos colocar request.user e fazer obj.save. Só isso. Agora, quando eu fizer aqui o run server e tentar atualizar essa página aqui, tentar criar um item na agenda sem um usuário, sem informar o usuário, vai funcionar e ele vai colocar aqui, olha, 29 de novembro de 2010, o título AST, pertencente a este usuário Dead Parrot. Se eu me logar com o usuário o Santana, a gente vai encontrar outro probleminha, que é, ele cria o item agenda associado ao usuário, mas ele ainda está listando os itens agenda que pertencem a outro usuário que não é esse aqui. Isso está errado. A gente tem que corrigir esse problema. Como que a gente corrige esse problema? Voltamos lá para a nossa interface admin e implementamos um outro método, que é o método querySet, que recebe request como parâmetro. Tá? Nesse caso aqui, a gente faz assim. A gente tem que chamar o super desse método, que vai retornar um querySet com todos os objetos daquela tabela, que não nos interessa. Nós vamos pegar o objeto todo e vamos filtrar. Então, a gente chama super de item agenda admin self.querySet de request, passando o mesmo request. E aí a gente tem aqui como resultado um querySet que retorna todos os objetos. Nós não queremos todos os objetos. Então a gente faz qs igual a qs.filter de usuário igual a request.user. Pronto, filtrei todos os itens agenda com o usuário que está logado no momento e retorno esse querySet. A gente não precisa atribuir essa variável aqui, então vamos fazer aqui return qs.filter direto e apagar esse carinha aqui. Bom, então eu tenho um métodozinho aqui com 3 linhas que adiciona um filtro por usuário igual a request.user a listagem, a query que retorna os objetos da listagem de elementos. Tá ok? Gravamos aqui, vamos dar um run server novamente.
E se eu der aqui o item agenda 2, ele já vai dizer que page not found, ó. Quer dizer que esse objeto não existe. Ou seja, a gente estava tentando acessar um cara que não pertence a ele. Se eu listar aqui, olha, não tem nenhum item agenda pertencente a esse usuário ainda, porque todos os dois elementos que a gente cadastrou pertencem ao usuário Dead Parrot, não ao O Santana. Se eu adicionar um item agenda aqui do O Santana, hoje, agora, primeiro item desse usuário, salvar aqui, gravou, esse usuário agora tem um item, tá? Se eu fizer logout aqui, login novamente com o usuário Dead Parrot, 100, 1, 2, 3, eu vou ver que eu tenho um item ASD, que não é aquele que eu criei lá. E ele só lista os itens pertencentes a este usuário. Então é isso aí. Essa daqui é a interface admin. Ela tem infinitas possibilidades de configuração. Esse curso em vídeo a gente não conseguiria cobrir todas elas. Então é legal você dar uma olhadinha na documentação oficial do Django para ver quais são as possibilidades. É possível você trocar o template, o visual, colocar campos a mais que não tem no seu model, fazer até workflow, relacionamento múltiplo, coisas do tipo, vamos supor aqui, o usuário ou Santana. A gente quer criar grupos, mas não tem nenhum grupo. A gente cria mais, então ele tem uma interface aqui. Grupo staff. Todo o grupo staff tem todas as permissões. Então aparece aqui o grupo staff já automaticamente. Eu dou salvar e ele já pertence ao grupo staff. Dead Parrot é a mesma coisa. Eu quero adicionar ele a esse grupo. Beleza, tá? Então se eu venho aqui em grupos, tem o grupo staff e as permissões que esse grupo tem, e assim por diante. Ou seja, infinitas possibilidades de administração na interface de admin do Django.